Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. Bom, a lei periódica ela pode ser assim enunciada. As propriedades dos elementos elas são funções periódicas de seus números atômicos. Sobre a tabela periódica e elementos químicos, é correto afirmar: primeiro, as colunas e as linhas são chamadas de famílias e períodos, respectivamente. A primeira afirmação é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica aqui abaixo. A tabela periódica ela é dividida em 7 linhas. Essas 7 linhas que nós temos aqui, 5, 6 e 7, são os períodos da tabela periódica. Então, nós temos 7 linhas ou 7 períodos. Nós temos também, variando de 1 até 18, as colunas da tabela periódica. Essa é a coluna 1, a coluna 2 e aí por diante até chegarmos à coluna 18, que também é chamada de coluna 0, tá? Família 0, que é a família dos gases nobres. Então, nós temos as famílias, né, ou as colunas, os grupos, e temos as linhas que são os períodos. Então, colunas são famílias e linhas são períodos. 2. Elemento químico é um conjunto de átomos com uma determinada massa atômica. Não, massa atômica não. Um determinado número atômico. O número de prótons é o que representa um determinado elemento químico. Então, por exemplo, o átomo de carbono, o elemento carbono. O carbono, ele é um átomo que tem que ter 6 prótons. O número de massa do carbono, ele pode ser 12, se ele tiver 6 nêutrons. O número de massa, ele é a soma de prótons mais nêutrons. Eu somei esses dois de baixo aqui, 6 mais 6 deu 12. Mas existem átomos de carbono que possuem massa igual a 14. O número de prótons ele não varia, ele mantém sendo 6. O que variou foi o número de nêutrons, que agora é 8. Então a massa ela pode ser alterada e ele ainda vai ser um átomo do mesmo elemento químico. Ainda será um carbono, pois ele ainda possui 6 prótons. Então, nesse caso aqui, esses dois componentes nós chamamos de isótopos, tá? Esses dois tipos de carbono aqui. Mas quando falamos elemento químico, a definição deles são átomos que possuem o mesmo número atômico. A segunda afirmação é falsa. A 04 aqui. O caráter metálico dos elementos, ele cresce de baixo para cima na direção vertical e da esquerda para a direita na direção horizontal. Bom, caráter metálico, ele seria a mesma coisa de falar eletropositividade de um átomo. Então está incorreto. Ele falou o contrário do que é. Ele está falando o seguinte, ó, que cresce de baixo para cima e cresce da esquerda para a direita. Quando, na verdade, a eletropositividade, que é uma tendência que os metais eles possuem, cresce da direita para a esquerda e cresce de cima para baixo. Então está incorreto o que foi falado aqui no 04. Ela é falsa. Afirmação 08. O elemento de número atômico 34 é um calcogênio. Os calcogênios são a família do oxigênio. É o grupo 16 da tabela periódica. Vamos dar uma olhadinha. Aqui no grupo 16, nós temos o oxigênio com o número atômico igual a 8, está aparecendo aqui em cima. O enxofre com o número atômico 16. O selênio com o número atômico 34. Telúrio 52, polônio aqui 84. Na verdade, ele acertou, né? Porque ele falou com relação. O polônio já é até um metal ali, né? Ali embaixo. Então, olha só, essa família aqui, ela tem sim esse elemento selênio, que tem número atômico 34. Então está correta essa afirmação. Essa 08 é verdadeira. 16. Os elementos da coluna 0, eles possuem pelo menos 4 elétrons na camada de valência. É falsa essa afirmação por causa do hélio. A coluna 0, ou coluna 18, ela é a que possui 8 elétrons na camada de valência, conhecida a regra do octeto. Só que acontece
que entre os gases nobres existe um gás nobre, o caso o hélio, que possui apenas 2 elétrons em sua camada de valência. A camada de valência do hélio é a camada 1, a distribuição eletrônica dele é 1s2. Então, ele possui apenas 2 elétrons na camada de valência. Ele não segue a regra do octeto, e sim a regra do dueto. Tá? Então, ele já é estável com 2 elétrons. Então, falsa essa afirmação, porque o hélio não tem 8 elétrons na camada de valência. Não tem pelo menos 4 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então, fica aqui sendo o nosso gabarito esse VF. E se for para fazer um somatório, né, que essa questão aqui não tem um espacinho do somatório, nós somaríamos 1 com 8, e aí seria o resultado 0,9. 0,9. Belezinha, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução deste exercício e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você vai encontrar os links dos cursos do Estuda Mais. E tem aqui na descrição também um contato para aulas particulares de Química comigo, caso você tenha interesse.